Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3 ficarão divididos. O pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, irmãs queridas, mais uma vez, querido Padre Robinson, querido diácono, Fabrício, todos vocês, nas equipes de serviço, a nossa querida comunidade São Cristóvão, que hoje está aqui nos ajudando, nesta celebração. E a todos vocês, irmãos e irmãs, que de casa nos acompanham pelo YouTube, que é a rede da nossa paróquia. Nós vamos, neste momento, fazer uma breve partilha, deste 8º e penúltimo dia da nossa novena missionária. E como já dissemos no início, o tema que estamos rezando no dia de hoje é o que vimos e ouvimos nos gestos de compaixão. Eu gostaria de início estar lendo aqui um pequeno trecho da carta do nosso querido Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões deste ano. Ele diz o seguinte: como os apóstolos e os primeiros cristãos, também nós exclamamos com todas as nossas forças: não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. Como os apóstolos que viram, ouviram e tocaram a salvação de Jesus, também nós, hoje, podemos tocar na carne sofredora e gloriosa de Cristo, na história de cada dia, e encontrar coragem para partilhar com todos um destino de esperança. Esse traço indubitável que provém de saber que estamos acompanhados pelo Senhor. Nós que participamos nesses dias da novena, seja aqui na igreja ou acompanhando de casa, ouvimos que cada noite
uma pessoa estava aqui, seja o diácono, alguém que veio de fora, pessoas convidadas da nossa comunidade, partilhando conosco situações de dificuldades, de sofrimento, neste tempo de pandemia, nas várias categorias que foram lembradas e rezadas aqui nesses dias. E hoje, nós queremos mostrar os gestos de compaixão que aconteceram durante esse período, que não é desconhecido de nós. Mas é muito importante que valorizemos esse gesto, porque a nossa igreja, nesse período que até passou pela necessidade de fechar as suas portas, né, por prudência, para ajudar a fazer com que as pessoas não se aglomerassem e que não adoecesse mais pessoas. Nós tivemos como igreja, e não só a igreja, que nós vamos depois estar dizendo aqui também, gestos lindos de solidariedade, de compaixão, de misericórdia, né, de amor, doação. Isso também precisa ser contado, precisa ser lembrado, precisa ser para que gerações futuras possam tomar conhecimento deste período tão difícil da história da humanidade, mas que a igreja realizou conforme a sua possibilidade, o mais possível, os gestos de uma igreja missionária. Como as primeiras comunidades cristãs viveram, sonharam com um modo diferente de viver, vindo da pessoa de Jesus Cristo, ensinado por eles, pelos apóstolos, eles também sonharam e lutaram, e muitos morreram para levar adiante esse ideal de uma verdadeira comunhão entre os cristãos. E que a partir deles, eles seriam essa semente, esse testemunho que levaria a uma sociedade toda solidária, fraterna e justa. Assim, a igreja de todos os tempos procura viver iluminado por essa palavra de Deus, por todo o ensinamento das Sagradas Escrituras, essa vida, esse sonho. E se nós lembramos bem, os últimos documentos da igreja, sejam documentos papais aqui ou da igreja no Brasil, as diretrizes da igreja do Brasil, que sai a cada 4 anos para direcionar a igreja, para iluminar a caminhada da igreja. Nessas últimas décadas, ela traz para nós, em todos os documentos, orientações para a vivência, para que os cristãos católicos possam ser pessoas de testemunho de uma vivência que leve à construção de uma sociedade justa, solidária e fraterna. Esse é o sonho de Deus para toda a humanidade. Esse é o motivo pelo qual Ele manda Jesus, né,
trazer esse ensinamento e iniciar essa caminhada, que vem sendo continuada por todos nós. Desde os primeiros tempos, né? Os cristãos, as pessoas do bem. E nós precisamos admitir que a solidariedade, a compaixão, a misericórdia, o amor, doação, não está só nos católicos. Está em muita gente. Pessoas que às vezes nem professam uma fé. E nesse período da pandemia, nós pudemos ver e somos testemunhas, né, dessa atitude que foi realizada e continua ainda acontecendo, porque a necessidade das pessoas são muitas. E nós não podemos permitir que, como faziam lá nas primeiras comunidades cristãs, que ninguém podia passar necessidade entre eles. Por isso, tudo era colocado em comum. Nos dias de hoje, não podemos permitir que a fome, sobretudo, mate pessoas, aos milhares como tem matado. Crianças, jovens, pais, mães de família, passando fome. E a igreja, tão sabiamente, como também outros órgãos, né, outras instituições, nesse período foi organizando modos, meios de chegar até as pessoas com o seu auxílio para socorrer as pessoas nas suas necessidades. E nós vimos, né, trazendo mais um pouco da nossa igreja, nós vimos o Brasil todinho envolvido nessa dinâmica de ajuda, nessa dinâmica de solidariedade para chegar até as pessoas dos vários modos, socorrendo através da alimentação, através de remédios, lutando, né, para que o remédio pudesse chegar até as pessoas, né, lutando para que as pessoas pudessem receber também, além desse meio material e tão necessário para cada dia, um acompanhamento espiritual. E nos vários lugares da nossa igreja neste Brasil, foram organizadas formas de como fazer esse atendimento. Nós somos testemunha da nossa igreja aqui. E a partir do momento em que foi necessário fechar as portas para evitar um mal maior, a igreja começou a transmitir as celebrações eucarísticas para que pudesse chegar a todas as pessoas. E como mãe, ela abriu também a possibilidade das pessoas assistirem em casa à missa, mas que depois pudessem chegar até a porta das igrejas e receber a comunhão eucarística. Esse é um modo muito lindo da nossa igreja ser misericordiosa e compassiva com o povo. E assim muitas outras igrejas por aí, eu estou me referindo às igrejas cristãs, que a gente conhece melhor, também passaram a transmitir seus cultos, suas pregações, suas orações, para ajudar as pessoas. E sem contar que
Além disso, ainda foi dada uma motivação muito grande. Com dificuldade. Então, continuando, foi dada uma motivação muito grande para a vivência diária da igreja doméstica. Para que no dia a dia as pessoas da família pudessem juntas rezar, se encontrar, conversar, um dá força para o outro. Tudo isso serviu de ajuda solidária para com as pessoas. A necessidade de vir aqui, vir na igreja, celebrar na igreja. Padre Robson que eu diga, né? Quanta conversa o senhor ouviu por aí, não é? Das pessoas. Com necessidade de rezar junto com os irmãos. É uma coisa muito linda isso, mas ao mesmo tempo foi um momento para nós aprendermos também que mesmo à distância nós somos irmãos. Nós podemos estar em comunhão. Porque estamos unidos em Jesus Cristo. E mesmo à distância podemos ser solidários uns com os outros. Outro modo que foi usado bastante para ajudar as pessoas sofridas que perderam entes queridos ou pessoas que estavam doentes foi o contato também por telefone. Nós, irmãs pastorinhas, aqui no início fizemos contato com muita gente. Padre Robinson fez contato com muita gente. E eu creio que entre vocês também, quantos não fizeram esse contato, né? Para ajudar o outro, para consolar o outro, para ajudar a aliviar a dor dos outros. Eu vou ler aqui mais um pedacinho da fala, da carta do Papa Francisco. Ele diz assim: neste tempo de pandemia, perante a tentação de mascarar e justificar a indiferença e a apatia, em nome de um sadio distanciamento social, é urgente a missão da compaixão, capaz de fazer da distância necessária um lugar de encontro, cuidado e promoção. Nós experimentamos isso, não experimentamos? Embora tenhamos sabido também muitas notícias tristes, né? Até de separação de casais que não suportaram ficar juntos. Né? Mas esse é um momento de graça de Deus na nossa vida. Coisa que a gente não pode ter no dia a dia por conta dos trabalhos. Todos precisam sair para trabalhar. Marido sai para um lado, esposa para o outro. Às vezes as crianças, os filhos ficam até sós em casa, né? E este foi um momento tão propício para isso. O Papa pede, né? A missão da compaixão, onde se pode fazer da distância até um lugar de encontro, cuidado e promoção. Mesmo à distância, estávamos todos interligados. Tudo está interligado.
interligado pela fé, interligado pela oração, interligado pelos gestos de solidariedade. Gostaria também de ter presente aqui que nesse meio de tempo, outras pessoas fora do espaço da igreja, muitos cristãos, outros nem cristãos, o quanto se dedicaram, e muitos perdendo a sua própria vida para salvar a vida de outros. Lembremos médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância, outros funcionários dos hospitais, farmácias, escolas, muitas professoras também perderam sua vida. Né? Por quê? Por amor ao próximo. Os cientistas do mundo todo trabalhando dia e noite para descobrir um remédio eficaz para salvar vidas. Todos esses gestos, irmãos, precisamos lembrar e agradecer. E sermos reconhecidos em todos os tempos, porque nós temos a graça de estar aqui hoje, mas muitos lutaram pela nossa saúde. Gratidão a Deus e a todas essas pessoas que deram a sua vida. São mártires da nossa história, mártires do nosso tempo. Temos muita coisa, mas o tempo é curto, né? Não podemos prolongar muito, não. Nos últimos tempos, nós estamos vendo, assistindo, e muitos de nós, eu acredito que, como eu, chorando por uma igreja que está sendo perseguida. Perseguida por causa dessa solidariedade, por causa dessa compaixão, por causa da entrega para que as pessoas possam viver bem, por causa da luta pela justiça e pela igualdade. Todos nós ouvimos nesses últimos dias os ataques à igreja. E quando ataca CNBB, e quando ataca CRB, Conferência dos Religiosos do Brasil, quando se ataca bispo de tal lugar, padre de tal lugar que está nessa luta, está atacando a igreja toda. Todos nós sofremos. E se não sofremos, temos que nos questionar o porquê. Vou ler um pensamento de Dom Oscar Romero, hoje santo Oscar Romero, né? Morto já há uns 40 anos, enquanto celebrava a Eucaristia em El Salvador. Ele diz o seguinte: em um país de injustiça, se a igreja não é perseguida, é porque é conivente com a injustiça. Então, se a nossa igreja está sendo perseguida, é porque a nossa igreja está lutando pela justiça. E tem que lutar. Porque a nossa luta, a nossa missão, não saiu somente de nós, mas vem de Jesus Cristo. Vem dos primeiros cristãos que também perderam a sua vida pela fé e pela busca de uma sociedade de irmãos, onde ninguém podia passar necessidade, né? E encerro ainda com mais um trechinho do Papa.
ele diz o seguinte: não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. É um convite dirigido a cada um de nós para cuidar e dar a conhecer aquilo que tem no coração. Esta missão é e sempre foi a identidade da igreja. Ela existe para evangelizar. É para todos nós isso aqui. Somos igreja para evangelizar. E evangelizar nos dias de hoje representa dar de comer a quem tem fome, socorrer os doentes, socorrer todos os necessitados. Essa é também uma verdadeira evangelização. E agora, encerrando, eu vou pedir um gesto para todos nós que estamos aqui. Um abraço simbólico. Eu vou pedir que todos fiquem em pé e que façamos assim um certo distanciamento um dos outros. Porque eu me sinto num desejo ardente que nós, como igreja, abracemos todas as pessoas do bem, pessoas da igreja e fora da igreja, do mundo inteiro, que neste tempo choraram, amaram e dividiram o que era possível dividir com os mais necessitados. Então nós vamos ficar assim um pouco distante para a gente não se encostar no outro, é para facilitar, né? Vamos dar aquele abraço, abraço um distante do outro. Nós podemos olhar para o lado que nós quisermos, né? É esse abraço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada pelo abraço, porque eu senti o abraço de cada um. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.